Buenos dias, hermanos. Feliz sábado a todos. Espíritu de Dios trabajar en usted. Deje o Espírito Santo de Deus trabalhar em você, porque Ele vai fazer grandes maravilhas em tu vida. ¿Vale? Bueno, hermanos, outro dia estava meditando em uma coisa no livro de Gênesis. E eu encontrei muito interessante a leitura esta. No primeiro capítulo do livro de Gênesis, nos diz o seguinte, que no princípio a terra era sem forma e vazia, pero com o passar Deus disse o quê? Haga separação entre o seco e o mojado e tal. E é interessante porque ele ha dicho mais adelante que a la tierra, que tu tierra produzca hierbas, produzca árbol, que produzca frutos, e esto e aquele outro, e assim ha hecho. E uns versículos mais adelante, Deus habla sobre as águas também, sobre os mares. E ele diz, mira, que vosotros também produzcan seres viventes, peces e tal. Pero chegou o sexto dia. No sexto dia que Deus criou, el hombre. E Deus dijo como? Hagamos el hombre. O sea, el propio Dios nos ha hecho. Não foi através de sua palavra, de seu poder, através de suas manos nos ha hecho. Pero o que me põe a pensar não é solamente nisto, no poderoso que é, pero no interessante que é a forma. O que passa quando tu saca o árbol de la tierra? Como? E o que passa quando tu sacas o peixe de la água? Ou seja, o que passa com nós outros quando estamos lejos de las manos do Senhor? Por isso vemos essa sociedade da forma que está. Essa sociedade que está caminhando para uma destruição. ¿Sabe por quê? Porque está fora de las manos del Senhor. O título da reflexão desta manhã se encontra, bueno, o livro é Romanos 12, versículo 1 e 2, pero o título da prédica desta manhã é Quanto mais cerca de Deus, mejor te das cuentas de tu propósito.
Às vezes estamos alejados de Deus e não entendemos por que as coisas sucedem, por que o mundo está tão destroçado. Pero quando acercamos a Deus, acercamos a sua palavra e miramos, nós entendemos por que está passando tales coisas. Hoje falaremos do propósito de Deus em la vida de cada de nós. Através dessa reflexão de Pablo a los romanos, aclararemos pontos importantes sobre a vontade de Deus em la vida de cada uma dessas pessoas nesse planeta. O que diz Romanos 12, 1, 2? Portanto, hermanos, le ruego por las misericordias de Dios que se ofrezcan en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Y este es el culto que racional de ustedes. O sea, y ele vem nos pide o que nós não nos amoldemos ao que? Ao estándar deste mundo, a forma deste mundo. Ele pede isso para cada de nós que já conhecemos sua palavra. E infelizmente, o que vemos são mais de 43.000 religiões, igrejas formadas, que, ao invés de seguir este versículo precioso, estão amoldeando a vida cristiana de acordo com suas próprias vontades, com seus próprios anhelos. Não querem fazer sua parte, seu sacrifício, vamos dizer assim, renunciar a certas coisas. Não, Deus é bueno, eu vou estar fazendo isto e eu sei que Ele é bueno, não passa nada. O importante é que eu tenho Deusito em meu coração. Ai, Padrecito Santo, graças por todo esto. Pero las cosas, tú mira y ves que, vamos. Transformaos por la renovación de tu mente para que seas capaz de experimentar y demostrar la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Hermanos, tú y yo fuimos alcanzados por la misericordia de Dios. Yo estaba perdido, literalmente, ¿no, hermana? Eu estava perdido e Ele me liberou. Eu estava condenado e Ele me justificou. Estava morto e Ele me deu vida. Todo isto é a expressão da misericórdia de Deus por cada de nós. Eu não vou contar a minha história, assim como outro dia outros irmãos contaram a tua, e já é por este lado aí mesmo. Pero alguns já conhecem como era, né, irmã? Então, assim, tu vê quem dia foi eu, e vê quem eu sou agora. Há cambio. Há uma mudança tremenda. Pero me falta. E isto nos falta a todos. Porque cada dia é momento de santificar-se mais. Cada dia é momento de nos deixar coisas do nosso eu para trás. O mundo está cambiado, como vemos, e não é para melhor. E Deus nos lança um alerta. Temos que tomar em conta os valores do mundo e a necessidade de preservar a palavra de Deus em nosso coração. Paulo já disse que não ponga tu pé dentro de la alma deste mundo. Não pongamos, não
tentamos vestir a roupa que este mundo tem para nós. ¿Por quê? Porque para o mundo, o que está mal, aliás, o que está mal é nós que estamos servindo a Deus, que estamos tentando fazer o bem. Como ayer vimos acá na prédica com Ramon, a ONU está tentando aprovar uma lei para a pedofilia, aprovando isso como algo normal. E quando percebemos essas coisas, vemos aonde estamos chegando, o porquê estamos chegando nesse termo. É porque o mundo está lejos de las manos del Senhor Jesus. Nós não podemos deixar que o mundo haga esquema de nossa cabeça, que vivamos segundo a lei e a moral que o mundo apresenta. Infelizmente, há muitos religiosos que tomam a atitude de seguir o mundo, de viver segundo os padrões do mundo, e chega o dia do culto, estamos aí como já um Santo Enoque. E vemos que a santificação é um processo diário. E a santificação é algo que Deus nos permite, nos dá, nos garantiza, se estamos em Ele. Nos hacemos nova criatura. Pero a partir do momento que estou em Ele e hago nova criatura, eu não posso permanecer desta forma que estou. Tenho que começar a crescer. E se eu não cresço, hasta, como diz Ramon, aí estava lendo, hasta lo que antes tinha vai ser quitado. Porque parou por aí, não houve crescimento, não houve frutos e nada, e Recuerdo o texto de Isaías que disse que a gente está chamando luz de tinieblas e tinieblas de luz, e está chamando al dulce amargo e al amargo dulce, al mal bien e al bien mal. E Pablo está dizendo: não te conformes com isso. Não pense com a cabeça deste mundo. Ayer estava lendo, escutando uma prédica, um testemunho de na verdade, um testemunho de uma periodista. A periodista estava, uma periodista do mundo, estava assustada com as leis que estão formando e com as obrigações que uma pessoa hecho e derecho, como a palavra de Deus diz, homem e hembra, estão tendo que passar cuello abaixo. Que tu já não puedes dizer que uma pessoa é homem, uma pessoa é mulher. Na escola, um professor, outro maestro foi despedido de sua escola aí em Estados Unidos, porque terminou, era um técnico de uma equipe de futebol aí americano, e se puso de rodilha a orar. E le despediram por esto, porque ele estava expressando sua fé. E luego ele entrou na justiça, ganhou e se puso aí de novo, pero luego pediu demissão. ¿Por quê? Porque começou uma persecução contra ele. E ele ha dicho: mira, eu prefiro defender minha fé fora disto, porque aí eu sei como está. São poucas coisas que estamos vendo aún, a priori. Estamos vendo poucas coisas, pero grandes coisas estão sucedendo, coisas que nós não estamos aún enterados. Pero o mundo está querendo moldeá-lo
a nosotros conforme el pueblo antediluviano. Estamos vivendo momentos de Sodoma e Gomorra totalmente acá en este mundo. Outro dia, saindo com Eva, passamos num sítio que estavam comendo por aí, e dois chicos que eu creio que tinham pouco mais de 13 anos. Dois chicos estavam se besuqueando por aí. E a gente aí mirava como se nada. E eu de acá, ai Deus mío, ¿qué está passando com essa gente? Então, vemos que o mundo está indo de mal em pior. Pero nós temos uma responsabilidade muito grande. Além de nós não deixar que esta mentalidade mundana entre em nós, em nossa casa, em nossa igreja, nós temos que, através de nosso exemplo, predicar a pessoas que todavia estão aí fora, nesta Babilônia, que todavia Deus está chamando a essas pessoas. E que tu e eu temos que ser esse instrumento aonde vamos estar sendo essa ponte, traindo essa gente hasta Jesus e podendo essa pessoa conhecer a palavra e ver que este mundo está se acabando. Jesus estava predicando em uma casa e de repente estavam tentando entrar com um paralítico e não conseguia por a multitud de gente que havia. E seus amigos, o que ha hecho? Abriram um agujero no techo e bajaram seu amigo por aí. Isso tem que dizer algo para nós, hermanos. Não é simplesmente uma história. Nós quantos amigos temos aí fora que necessita conhecer a Jesus? E o mundo só pode conhecer a Jesus através da igreja. O mundo só pode conhecer a Jesus através de mim e você. Se eu me caio, se eu não levo pessoas aos pés de Cristo, o que passará com essas pessoas? Se perderão a vida, pero a sangre dessa pessoa estará manchada em tus manos. Por isso, hermano, é tempo de hablarmos, é tempo de testemunhar desse grande e glorioso momento que está para chegar, que é a venida do Senhor Jesus. Pero para isso, nós não devemos andar segundo as normas que o mundo está aplicando. E para isso, sabe o que temos que fazer? Estudar a palavra de Deus. Meditar nela dia e noite. Está caminhando com Jesus, porque senão passamos como o árbol que está fora da terra. Vai ocorrer o mesmo com o peixe que está fora da água. Pouco a pouco, vamos relativizando dentro do padrão do mundo, que não existe mais verdades absolutas, é relativa. E vamos crendo que isso é normal. Não, isso é normal, isso é normal, isso é normal. E quando vemos, estamos tão alejados das mãos do Criador, que estamos mortos espirituais. E é interessante porque vimos um trimestre todo estudando sobre a carta de Romanos. E Pablo vem aconselhando a nós outros. Sempre. E é interessante porque outro dia estava escutando um creyente que disse que nós somos uma secta. Porque nós estamos vivendo segundo o judaísmo. E eu não entendi por quê. E vamos escutando mais. Aí ele vem falando sobre que nós andamos porque o sábado foi feito para os judeus. E eu, uau!
es que ese tío no ha leído la Biblia. Porque es interesante, porque tanto en Génesis nos habla sobre la creación, sobre el sábado, como en Apocalipsis también, porque dice que el pueblo de Dios va a ser un pueblo sellado. ¿Y cuál es el sello de Dios para su pueblo? E aí ele vem dizendo, não, que não hace falta isso, porque eles não querem comer carne de cerdo e não passa nada, porque Deus disse que o que faz mal é o que entra pela boca e não o que sai, aliás, o que sai pela boca, não o que entra, pero lendo fragmentos, não entende que Deus ha hecho um plano de saúde para que nós outros pudiéramos viver melhor. Eu não digo viver mais, mas melhor, com qualidade de vida. E eu tentei buscar e falei, mira, é que eles, se o Senhor quer, está buscando cambiar-se de fora hacia dentro. Pero o cambio genuíno de um cristiano empieza de adentro afuera. A santificação empieza de adentro afuera. Porque o ladrão da cruz, quando foi que ele cambiou? Foi de fora para dentro ou de dentro para fora? Porque até o momento, se nós outros lemos os evangelhos, eles também estavam aí gritando, se tu eres hijo, Cristo, hijo de Deus, haga milagre, bájate aí, baja nós outros também. Pero houve um momento que o Espírito Santo tocou em seu coração e o câmbio começou. Quando seu companheiro gritava isso, ele, homem, não diga isso. Nós outros merecemos, porque nós outros somos esto, pero este é inocente. O câmbio começou a influir em sua vida. Quando vemos a Pablo, passou o mesmo. O Espírito Santo trabalhando em seu coração. Por isso a importância, irmãos, que o Espírito Santo trabalhe em nosso coração, para que este cambio necessário que temos que ter ocorra aqui dentro primeiro. Cambiar nosso coração de pedra por um coração de carne. Porque muitas e muitas vezes vemos pessoas, e eu não vou ir lejos, dentro da igreja, que é da cá e os cambios empieza a ocorrer, cambiei minha vestimenta, cambiei isto, pero adentro todavía le falta, e é este cambio de dentro de las personas que vai fazer falta em el dia do juízo final. Porque lo único que vamos levar de aqui é nosso caráter, e como estou trabalhando esta questão. Estou todavía como Juan, antes de se entregar a Jesús como hijo del trono. Estoy como Pedro todavía, que para defender a Jesús saco la navaja de mi bolsillo y corto la oreja de Malcolm. Hoy ya estoy como Juan, que habla, hijitos míos, cambiado de atitude, porque cambiou dentro. E sabe por que cambiou, hermanos? Porque ao invés de se alejar de las manos del Salvador, ele se acercou mais e mais. Judas tuvo essa oportunidade, pero Judas, ao invés de se acercar, se alejou. E o que ocorre com nós outros, lejos de la mano do Senhor? Morremos. Morimos. Vivimos de uma forma degradante, miserável. Por mais que estamos aí de fiesta, estamos esto não é vida, porque isso passa. E eu sei que passa, hermanos, porque eu vivi assim. Chega o outro dia, estamos aí necessitando mais coisas, porque isso já está, meu coração já está vazio. Com necessidades. E necessidades que o mundo não llena, que o mundo não me dá, não me permite.
As, as coisas que o mundo te oferece é como a droga. Eu me acordo de uma chica que era viciada em crack. Não sei se escutaram falar sobre essa droga. E ela é o seguinte, tem um efeito rápido. Então, vai allá, compra, baratita, compra, usa e passa. E o que é a necessidade que tem? De correr, comprar mais e usar, para quedar todo o dia assim. E as coisas do mundo é dessa forma. É como um vício de crack. Tu tienes que estar todos os dias, porque senão vem um vazio, vem uma depressão, vem uma tristeza e a gente empieza a fazer coisas contra sua própria vida. A palavra que se usa para transformar-nos tem sua raiz na palavra morfé. E é interessante porque tem duas palavras que significam quase o mesmo. Uma criança de 7 anos e uma pessoa de 70 anos, ele chega a ter 70 anos, deixa de ser a mesma pessoa? Por fora, aparência, pode ser, pero ele deixa de ser a mesma pessoa? Não. Tu vai no registro, está aí Caio Augusto Gonçalves Almeida, com 70 anos. Caio Augusto Gonçalves Almeida. Pero, por dentro, como é Caio? Como é Caio? Sabe? Um Caio que com 7 anos começou a transformar, a cambiar, a moldear segundo a palavra de Deus. E com 70 anos ele já alcançou a salvação? Não, é um processo. Pero nós somos assim também. Nós com 7 anos não deixava de ser quem nós éramos, pero nosso ser, nosso íntimo, tem que ser cambiado quando encontramos o Senhor Jesus. Aquelas coisas que antes me gustavam, me dá pavor. Outro dia estávamos vindo de la playa em Santander e tinha a feira por aí, Deus santo, e teníamos que esperar o bus justo aí. Eu não sei como que a gente suporta essas músicas, de verdade. Um ruído, uma bulla tremenda. Eu cheguei aqui, domingo fui ao mercadilho e de lejos miro a feira aí. Eu falei, é um sítio que seguramente não venho para nada aqui. Nem para buscar uma medicina, não venho. Ruidoso. Gente que habla tonterias a cada rato. Gente que está borracho por la calle, por aí cerca. Antes, era jueves hasta domingo, não me encontrava em casa. Pero esto já não. Depois que comecei a ir para a igreja, conhecer a palavra de Deus, essas coisas começam a me aborrecer, começam a me dar asco. E quedo mirando e digo, que pérdida de tempo. Que pérdida de tempo. Hermanos, é através da Bíblia que a mente se renova e transforma. E este é um processo de santificação, porque se eu estou cerca de Jesus, o Espírito Santo sigue trabalhando em mim. E depois de transformar-se, como podem as pessoas descobrir qual é a vontade de Deus para suas vidas? Qual é seu propósito? Sabe por quê? Estava lendo. Porque Deus, Ele disse o seguinte, em Jeremias 29, antes do 13. Sim. Eu sei os pensamentos que tenho a vosso respeito. Pensamento de paz, de bem.
Esse é o que Deus quer para ti. El bem. Apesar que o mundo diz que não, apesar que Satanás disse que não, que Deus é um Deus tirano, o mundo diz para nós outros, para os jovens, que tu está perdendo o melhor de sua vida, que aí fora tem tantas coisas. Essa é a puerta ancha, que é caminho de perdição. É caminho que não te leva para sítio nenhum. É um engodo, não sei se existe essa palavra em espanhol. Sim ou não? É um engano que damos aí. El conhecer a vontade de Deus é consequência do estilo de vida. Quando tens tu corpo consagrado e tu mente transformada, então, naturalmente, Deus te quita a venda de tus ojos. As nieblas escuras se revelam o que está ocorrendo no mundo. Hijo mío, mi voluntad para ti es esta. Quanto mais cerca de Deus, melhor te das conta del propósito em tu vida. E sabe qual é esse propósito? Vivir em um mundo melhor. Jesus foi preparar mansões para cada um de nós outros. O que nos corresponde é andar em sua luz, andar em suas manos, em seus caminhos. É o que nos corresponde, fazer sua vontade. Mi voluntad, como diz Pablo, lo que es bueno, ay, yo no quiero hacer, pero lo que sé que es malo, esto es lo que tengo ganas de hacer. E hay essa lucha. Pero nosotros tenemos que entregar na mão de Jesus e dizer que todos nós podemos em Cristo que nos fortalece. Amém. Pablo diz o seguinte para nós outros, que a vontade de Deus é o quê? Buena, perfeita e agradável. Pois pode haver defeitos notáveis em nosso caráter? Sim, porque somos pecadores. Pero, sin embargo, quando esse chega a ser um verdadeiro discípulo de Jesus, o poder da graça divina lo converte em uma nova criatura. O amor de Cristo nos transforma, nos santifica. Pero quando a pessoa professa ser cristiana e sua religião não lo hace melhor persona, em todas as relações, estamos sendo de Cristo? Pergunto. Eu vivo uma vida segundo os padrões, as morales exteriores. Soy bueno porque llego aqui tempranito, devolvo mi dízimo, mis ofrendas y tal, pero fuera de esto, fuera del sábado, fuera de la iglesia, de las vistas de los hermanos, yo soy un pobre diablo. ¿Tú crees que el Espíritu Santo de Dios esté trabajando en usted de esta forma? ¿Tú crees que Jesús, cuando te sacó del lamaçal, del lodo del pecado, fue para que tú siguieras en sucio, para que tú siguieras todavía en pecado? La palabra dice que no. Venga a mí todos que estáis cargados, trabajados, da forma que tú estés, pero yo voy te aliviando esto. ¿Y cómo es esto? Voy quitando essas cargas que o mundo vai ponendo. Voy quitando esses problemas que o mundo vai deixando em ti. Pero tiene que dejar. Tú tienes que dejar. Pero ahora, se me gusta seguir os padrões do mundo, como que o Espírito Santo vai estar trabalhando em ti? Hermanos, para muitos, a santificação é meramente justificação própria.
E, sin embargo, esta pessoa declara ousadamente que Jesus é seu Salvador e Santificador. Que engano! ¿Acaso o Hijo de Deus vai santificar al transgressor de la lei del Padre? Essa lei que Cristo vino a exaltar e a exortar e honrar. ¿Tú crees? El pecador viene a Cristo, se arrepende, es una nueva criatura y empieza ese proceso para habilitá-lo para ir para morar com Jesus no cielo. E ele testifica: eu he guardado os mandamentos de mi Padre. Deus não vai rebajar a sua lei para ponê-la a nível de las normas imperfectas del hombre, las normas imperfectas de este mundo. E o homem não pode satisfazer os requerimentos de essa santa lei sem experimentar arrependimento delante de Deus e fé em nosso Senhor Jesucristo. Por isso, hermanos, o consejo que Pablo nos dá é o seguinte: por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entregue su cuerpo a Dios por todo lo que Ele ha hecho a favor de usted. Que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Ele le agrada. Esa es la verdadera forma de adorá-lo. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien deje que Dios los transforme en personas nuevas y cambiarles a manera de pensar. Entonces aprenderá a conocer la voluntad de Dios para ustedes, lo cual es buena, agradable y perfecta. Hermanos míos, todo isso que Pablo, iluminado por o Espírito Santo, inspirado por Ele, escreveu para nós outros, é para que um dia possamos estar com Ele na terra prometida. Quantos aqui têm o desejo de um dia a ser parte desse povo que vai estar na terra prometida? Quantos aqui têm o desejo de deixar as coisas passadas e deixar que o Espírito Santo trabalhe em seu coração hoje, porque amanhã pode ser tarde? Eu quero, hermanos, eu pido a Deus que Deus me cambie, transforme, me ajude a deixar mis defeitos, mis pensamentos que nem sempre são pensamentos buenos, pero que Deus cambie isso de mim. Haça essa transformação em meu interior, para que um dia eu pueda estar disposto delante do Senhor Jesus, cantando hinos e alabando su grande nome na terra prometida. Que Deus nos bendiga. Que Deus pueda hacer resplandecer su rosto sobre vosotros e que dê a paz a cada de vosotros. E a vosotros, amadas visitas, que o Espírito Santo de Deus siga trabalhando em vosotros e que permitais que Ele trabalhe para que um dia tu também pueda estar aí juntamente com uma grande família, haciendo a posta do sol aí baixo do árvore da vida. Que Deus nos bendiga. Amém.